Amados irmãos e irmãs, uma pequena reflexão a respeito dessa liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir e que nos introduzem à memória que nós estamos celebrando de Maria, Rainha, nossa Mãe. E essa liturgia da palavra é extremamente significativa, sobretudo para nós, católicos, que damos a Maria o valor que ela merece. Para nós, este pequeno trecho do Evangelho é muito elucidativo, eu diria, porque as primeiras palavras do anjo Gabriel já justificam tudo aquilo de amor que nós temos por Nossa Senhora. Para nós, pode parecer uma simples saudação, e aliás, a gente faz isso toda vez que reza o terço, toda vez que a gente reza uma Ave Maria, né? Como que a gente começa? Ave Maria. Talvez para nós não tenha tanta importância, talvez a gente não entenda algo tão grande que está nessa pequena saudação de Gabriel à Virgem Maria. Tanto que, olha como que o Evangelho fala para nós, né? A tradução aqui só colocou um alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. E diz, Maria ficou perturbada com essas palavras. Vocês nunca pararam para pensar por que Maria ficou perturbada com essas palavras? Exatamente porque Gabriel começa falando ave, né? Não sei se vocês já viram em filmes, livros, né? Que essa saudação ave só podia ser usada para o imperador e para mais ninguém. Era só para César, né? Acho que vocês já ouviram isso, ave César, não é? E somente para ele. Ninguém mais podia ser saudado com ave. E aí então, Maria vê de repente aquele anjo na sua casa e ele fala, Ave Maria. Ora, por que ave? Quem sou eu para ouvir um anjo do Senhor me saudar com ave, né? Uma saudação que era para o maior homem, né, da terra. Muitos diziam que o imperador era até uma divindade. Então o anjo fala para Maria, ave cheia de graça. E a gente sabe também que não é um cheia de graça qualquer, não é mesmo? Acho que todo mundo sabe disso, né, gente? Ele fala ave, ou seja, dá a ela a saudação do imperador, da maior de todas as criaturas que estava na face da terra. E logo em seguida ele fala cheia de graça. E no grego, a expressão usada pelo anjo é que caritomene, né? Acho que todos já ouviram falar isso, gente. Já, né? Conhecem bem essa expressão. Significa completamente cheia da graça. Por isso que também a gente comete às vezes um erro tão corriqueiro ao rezar Ave Maria, né? Muita gente fala, Ave Maria cheia de graças. Não tem esse negócio de cheia de graças, não. É cheia de graça, porque ela é plena da graça de Deus. Porque Maria não cabe mais uma gota de graça, porque desde a sua unha do dedo mindinho até a último fio de cabelo, a graça de Deus está cheia na pessoa de Maria. Então ela não é cheia de graças, porque ela não tem muitas graças, ela tem toda a graça. Não são muitas, não são algumas, são todas. Ela está completamente plena da graça de Deus. Então o anjo vai enaltecendo a pessoa de Maria em cada uma das suas palavras nessa saudação. Ave cheia de graça, ave plena da graça de Deus. Para as crianças lá na paróquia, quando eu vou explicar o que é a cheia de graça, eu me lembro lá do meu tempo de infância, que nem é tão longe assim, né? Mas eu me lembro lá do meu tempo de infância, em que era muito comum aquela Coca-Cola de 1 litro, né? Vocês se lembram dela? A maioria do povo aqui é da minha idade para cima, né, gente? Vamos então, pergunta boba, né? Todo mundo se lembra quando só existia aquela Coca-Cola de 1 litro, né? Aquela garrafa de vidro era a melhor que existia. Gás que não acabava nunca, né? E aquilo era uma vez na vida ou tá na morte que tinha aquilo dentro de casa.
Eram nas festas, muito raramente num domingo, e uma garrafa daquela tinha que dar para a família inteira. Não é? Ou eu estou mentindo? Era assim. E a gente dividia, né? 1 litro de Coca-Cola para uma família toda. Hoje em dia, cada um toma seus 2 litros, né? E ninguém está nem aí para dividir com nada. E eu me lembro que a necessidade de dividir a Coca-Cola fazia, minha irmã e eu, né? A gente vivia brigando em casa, né? E aí, a gente, para dividir a Coca-Cola, a gente ficava medindo no copo. Ó, era um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Até encher. Até que a gente saía assim, ó, puxando porque não dava mais. E era tão interessante que a gente ia olhando o copo de Coca-Cola encher. Aí ficava aquela coisa assim, sabe, em cima do copo. Você chegava a ver, quase transbordando. E aí você jogava uma gota, transbordava, né? Maria, com a graça de Deus, era assim. Já não cabia mais nenhuma gota. Mas uma gota da graça de Deus era o suficiente para transbordar, e assim acontecia. Maria nos mostra como é reinar ao lado de Cristo. Assim que sabe dessa notícia, e eu vou um pouquinho além do evangelho de hoje, para que a gente nunca se esqueça como é ser rei com Jesus e olhar Maria como nossa rainha. Assim que tem a notícia, literalmente, que ela está com o rei na barriga, o que Maria faz? Vai servir, porque é assim que alguém que quer ser rei com Cristo tem que fazer. Na primeira leitura, nós ouvimos que o seu ombro traria a marca da realeza. Mas qual foi a única marca que o ombro de Jesus conheceu nessa vida? A marca da cruz. Essa foi a marca do ombro de Cristo. E a gente nunca pode se esquecer que reinar com Cristo é deixar a marca da cruz imprimir em nós a face dele. A gente nunca pode se esquecer que o reinado de Jesus e o reinado de Maria é o reinado do sofrimento. Porque se nós nos iludirmos com uma coroa de glória nesse mundo, nós vamos nos decepcionar e nós vamos perder a graça. Nós vamos nos decepcionar e nós vamos ver aquilo que tornou Maria plena, que é a graça de Deus, nos deixar vazios. Porque quem se ilude com a glória do mundo nunca vai saber o que é reinar com Cristo. Nunca vai saber o que é reinar com Ele. E aí a gente compreende como que aquele encontro de Isabel com Maria é profundo e mais uma vez nos mostra a realeza de Nossa Senhora. Maria simplesmente chega e fala oi com Isabel e a casa inteira fica cheia do Espírito Santo. Vocês entenderam o poder de alguém que é pleno de Deus, como era Maria? A plena de graça. Bastava um oi para encher uma casa com o Espírito Santo. Um oi. Gente, olha só o tamanho da grandeza da graça de Deus na Virgem Maria. Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres. Logo que você falou comigo, o menino pulou de alegria no meu ventre. Quem sou eu para a mãe do meu Senhor vir me visitar? Olha, gente, esse momento, ou melhor, nesse momento, Isabel revela quem é a Virgem Maria. O anjo fala para ela e logo depois Isabel revela para nós quem é a Virgem Maria. Quem sou eu para ter a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar? Isabel fala isso, e aí eu imagino, desculpem, não entendam isso como um deboche, mas como um alerta, né? Eu imagino os nossos irmãos protestantes falando para Isabel: você está doida, Maria é uma mulher qualquer, é Jesus, é Jesus. Gente, quem olha para Maria e não consegue ver Jesus, não entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. Isabel fala isso: quem sou eu para ter a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar? Isabel sabia que Maria estava grávida. Isabel sabia que Maria estava grávida,
mas exaltou a pessoa de Maria, porque sem ela, ele não estaria ali. Sem o ventre de Maria, Deus não teria vindo visitar o mundo. Sem o ventre de Maria, Jesus não teria um trono, porque o primeiro trono onde ele se sentou foi o ventre da Virgem. E por isso ela foi a digna de ser então a rainha do céu e da terra. No momento em que Maria diz o sim a Deus, na pessoa do arcanjo Gabriel, o céu e a terra entram em alegria. E aí, o que a primeira leitura falou se tornou verdade. Um povo que andava nas trevas viu a luz, porque a Virgem deu à luz um menino, e ele será chamado Deus Forte, e uma série de outros nomes, porque com o sim da Virgem Maria, o mundo que estava envolto em trevas pôde ver novamente a luz. No sim dela, os céus não só se rasgaram, mas se abriram para nós novamente. Não era apenas um povo que andava nas trevas, todos nós estávamos nas trevas antes do sim de Nossa Senhora. É por isso que, se Ele é o nosso Rei, foi porque ela o aceitou no seu ventre e Ele então a exaltou. E aí a gente vai, para fechar essa reflexão, olhar junto com João, já no Apocalipse, onde ele vê dois grandes sinais. O primeiro sinal, a Arca da Aliança. João fala: eu vi um grande sinal no céu, a Arca da Aliança. Vocês se lembram o que a arca guardava, gente? O que tinha na Arca da Aliança? As tábuas da lei, e alguns objetos sagrados que simbolizavam a presença de Deus no meio do povo, não é isso? A arca só podia ser tocada por quem? Pelos sacerdotes. Ninguém mais podia tocar na Arca da Aliança, porque ela levava as tábuas que simbolizavam a presença de Deus. Tanto que tem um pobre de um homem que só aparece na Sagrada Escritura para morrer, coitado. O nome dele é Oza, No meio do caminho do deserto, a Arca da Aliança ameaça cair. E Oza, coitado, vai lá, segura para a arca não cair. E ele é fulminado, porque ele não tinha sido consagrado para tocar na Arca da Aliança. E aí João fala: depois eu vi um outro sinal. Qual era o outro sinal? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vestida de sol. O sol não é Maria, mas ela estava vestida dele. Nós sabemos que o sol sempre será Deus, mas ao olhar para Maria, nós contemplaremos a luz de Deus, porque ela está e sempre será vestida de Deus. Não são roupas que vestem Maria, mas é o próprio Deus quem a reveste com sua luz. Por isso, ela estava vestida de sol, trazia na sua cabeça uma coroa. Por isso nós a chamamos de rainha, mas com muito mais ternura e muito mais fé, nós a chamamos de mãe. Porque para Maria, a coroa com certeza é motivo de alegria, mas ser chamada de mãe por nós é sem dúvida a maior realização dela. E aí é a única coisa que eu sou obrigado a concordar com os meus irmãos evangélicos. Maria teve muitos filhos, mas nenhum com o ventre, todos com o coração. E essa igreja está cheia dos filhos de Maria, porque ela nos gerou no coração enquanto gerava Jesus no ventre. Com o rei nós não somos escravos, com Maria nós sempre reinaremos ao lado de Cristo. Amém. Boa noite. Mais um pouquinho, Pode se sentar um pouquinho, por favor. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas estava conversando ali com os diáconos. Acho que durante a missa vocês talvez tenham percebido, eu estou chiando demais, Ontem eu fui ao dentista e precisei ser anestesiado, mas na hora da anestesia eu engasguei. Então, quando eu fui tossir, a agulha foi além do que devia. Eu estou com muita dor aqui desse lado,
então está difícil para eu falar. Mas vou trazer um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho da pregação aqui para vocês, até porque essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo, né? O tema desse cerco de Jericó dessa noite é uma palavra que sempre mexeu demais comigo. Isso por quê? Porque assim como vocês, eu tenho as minhas dificuldades humanas, né? Que não são poucas, mas acho que para mim, algo que sempre foi muito difícil é regular o meu horário de sono, né? Não sei como é que é a vida de vocês, e a gente sabe que o nosso sono ajuda e atrapalha muito, não é? E eu tenho algumas recordações. Eu era sonâmbulo, né, quando criança, e eu levantava muito à noite. Eu brincava à noite. Eu me lembro, uma vez eu ganhei um carrinho que eu estava querendo muito, carrinho de controle remoto, né? Eu estava doido naquele carrinho, e eu ganhei. E eu não queria dormir de jeito nenhum, mas criança, né, tem que dormir. Aí deitei e dormi. Depois eu brinquei o resto da noite com o carrinho enquanto dormia, né? E assim foi a minha infância. Se alguma coisa me empolgasse demais durante o dia, aquilo voltava tudinho à noite, né? E eu falava, e eu brigava, e eu socava a parede, né? Eu tinha mania de dormir assim, tem o colchão e a parede, eu enfiava minha cara ali. Ali, meu filho, acho que eu brigava com todo mundo, né? Que eu não podia brigar durante o dia, à noite saía tudinho que tinha para sair. E chegou um determinado momento que aquilo estava me atrapalhando demais. Então, eu fiz um tratamento, né? Um tratamento simples, uma coisa boba, né? Fui a uma psicóloga que era amiga da família, e assim ela fez, mandou fazer, né? Colocar uma toalha molhada do lado que eu saía da cama, né? Então, nós estamos fazendo. Ela falou, toda vez que ele for sair da cama, ele vai encostar na toalha gelada, vai tomar um choque, vai acordar e vai voltar a dormir. E assim foi passando, né? Eu fui melhorando, eu parei de sair da cama, mas em compensação eu também parei de dormir, né? Porque depois disso, nunca mais eu consegui ter o sono como eu tinha antes. Eu custo demais a dormir à noite e tenho um sono desesperador durante o dia, né? E vai chegando momentos em que naturalmente eu vou ficando agitado. Aí, gente, o negócio é bravo, né? Eu vou virando noites assim. Só que à medida em que vai virando a noite, também vai a imunidade caindo, a alergia vem. É aquele desespero, é um efeito, né, dominó, né? Cai um aqui, vai tudo, caindo tudo lá para frente. E eu me lembro uma vez que eu, nessas tantas de não conseguir dormir, preocupado com a paróquia, e aquela coisa, daqui a pouco, eu ouvindo o zelador da igreja, lavando o pátio da igreja, isso já era 5 horas da manhã, a agonia lá em Laje do Muriaé, que o relógio da igreja, o sino, bate de meia em meia hora, né? Então ele bate na hora a quantidade de horas, e hora e meia ele bate uma vez. Então assim, 2 horas ele bate pem, 2h30, pem, 3 horas, pem, 3h30, pem. E aí eu vou durante a madrugada sabendo que horas que são e eu ainda não dormi, né? E aí celebro todo dia 7 horas da manhã, eu vou ficando desesperado, vai batendo 3 horas da manhã, eu falo, meu Deus, está quase da hora de acordar e ainda não dormi, né? E assim vai, daqui a pouco está clareando o dia. Teve um dia que eu já não estava aguentando mais isso, deu 5 e pouca da manhã, eu já não estava aguentando mais ficar em casa. Falei, gente, o que tem aberto essa hora da manhã? Academia, vou para academia. E pronto, cismei que ia para academia e fui, né? A pior decisão da minha vida, ir para academia. Por quê? Embora faça bem para a saúde, não tem nada pior na vida que a academia, né, gente? Vamos combinar que... né? Não sei se vocês vão... As músicas não são boas. Revezar aparelho com os outros é horrível, né? É um negócio de... Padre, posso revezar com o senhor? Pode. Aí bota 200 quilos para levantar na perna, eu levanto 30, né? O outro que bota os 200, não tira os 200, para deixar os 30 que eu levanto. E aí, aquilo vai dando um desânimo, né? Em
compensação, os dias que eu ia para a academia, meu dia rendia, que era uma maravilha. A minha disposição para fazer as coisas era outra. Eu comecei a ter uma qualidade de vida, gente, que assim, não se compara com o que era antes. Mas falar para vocês que eu gosto, eu não gosto. Não gosto mesmo. E qualquer coisa é desculpa para eu sair e eu não ir à academia, né? A nuvem está lá em Curitiba, vai chover aqui, não vou não. E é assim, mas não tem jeito. Porque no dia que eu não vou, aí parece que eu arrasto o dia inteiro. Então, eu percebi outra coisa, por exemplo. Tem a missa das 7 da manhã, eu acordo para a missa e depois eu vou para a academia. Se não tiver a missa das 7 da manhã, por exemplo, primeira sexta-feira do mês, eu nunca vou à academia. Porque eu acordo para a missa. Agora, para a academia, eu não acordo cedo. Não adianta. Porque tem uma coisa que eu odeio na vida, é o tal do acordar cedo. Gente, é ruim demais. O melhor sono da vida é aquele que começa às 6 da manhã e vai até às 10. É o sono mais gostoso. Começou às 6, vai até às 10 da manhã. Gente, aquilo é uma maravilha, né? É uma bênção de Deus. E eu já fiz exames 3 vezes para ver esse sono meu, gente. Acreditem em mim. É desregulado mesmo, né? Já fiz 3 polissonografias. Fui para o hospital, dormi no hospital com aquele monte de eletrodo na cabeça, no peito, tudo quanto é lugar. E lá saiu bonitinho, de fato. Eu não sabia que isso tinha explicação, né? E eu tenho meu horário de sono entre 6 e 10 da manhã e entre 7 e 10 da noite. E aí passa das 10 horas da noite, acabou meu sono. E ele só vai voltar mesmo com força 6 horas da manhã. Mas não tem jeito, gente. Tem como eu viver de madrugada? Não dá. É o meu sono que vai ter que se adaptar à minha vida. Afinal de contas, 7 horas da manhã eu tenho missa para celebrar. Então eu tenho que estar lá e tenho que estar inteiro no altar. Eu não posso me arrastar para o altar. Eu posso me arrastar para a academia, para o altar não. Então, o meu sono tem que acompanhar a minha vida e não o contrário. E por que eu estou contando essa história toda para vocês? Porque hoje o tema é quebrando as muralhas da inconstância. Por quê? Porque, infelizmente, a preguiça não está só relacionada à nossa vida de academia, de trabalho, de estudo. A preguiça também mata a nossa vida de fé. A preguiça mata a nossa vida de oração. Quantas vezes vocês já ouviram ou já sentiram isso? Ah, não, hoje eu estou disposto, eu rezo. Ah, hoje eu não estou disposto, eu não vou rezar. Certa vez um rapaz falou, eu prefiro ir à missa quando eu estou bem. Porque se for para ir para a missa de má vontade, é melhor nem ir, né, padre? Eu falei, não, meu amigo, claro que não. Né? Vamos voltar com Jesus lá no Horto das Oliveiras. Você acha que ele foi para a cruz porque estava bom ou porque tinha que ir? Que tinha que ir. Não adianta a gente ter fé, mas não ter uma vida de constância. Não adianta a gente simplesmente ter fé, acreditar em Deus, mas num dia eu rezo 3 horas, no outro dia não rezo nada. Como que é isso, gente? A gente tem que ter o mínimo de constância. Dom Roberto Guimarães, nosso bispo emérito, ele falava muito isso pra gente no seminário. É algo que marcou muito a minha vida. Ele dizia o seguinte: a vida espiritual, ela é como um carro que está eternamente subindo o morro. Se você não sobe, você desce. Não tem como estacionar. Ou você sobe, ou você desce. Ninguém estaciona na vida espiritual. Se eu não vou para frente, eu vou para trás. Se eu não caminho para frente na minha vida espiritual, se eu não mantenho a minha vida de oração, gente, um dia que eu deixo de rezar, já vai me puxando para trás. Aí é aquela coisa, não rezei, eu não confessei, eu cometi um pecado. Você quer saber de uma coisa? Vou confessar semana que vem, vou continuar pecando até semana que vem. Pelas caras de vocês sabem bem como é que é isso, né?
Já fiz mesmo. Não vou poder confessar hoje. Então hoje vai. Gente, isso daí é exatamente onde o demônio tem feito muita gente se perder. É na inconstância. Porque a inconstância vai nos treinando para a preguiça. A inconstância vai nos treinando para perder, para deixar para depois. E quem garante para a gente que a gente vai ter depois? Quem garante para nós que nós vamos ter depois? Eu já contei para vocês. Acho que foi aqui na paróquia que eu contei para vocês a história de um paroquiano meu, em que morreram os 2 irmãos. Não contei, não foi aqui que eu contei, não. Eu tenho para mim que tinha sido aqui. Nem preparei essa história, então era para ser aqui mesmo, né? Eu lembrei dela, mas não falei, não, eu já contei isso lá no ano passado. Mas então não foi. O que acontece? Quando eu estava seminarista ainda em Campos, eu fiquei 3 anos na pastoral vocacional. E tinha um casal que era da paróquia Santo Antônio de Guarulhos, em Campos. Casal excepcional. Ele se chamava Gerry e a esposa dele Sônia, né? Soninho e Gerry. E quando eu vim para lá de Muriaé, eu conheci o irmão do Gerry, que a gente chamava de Coutinho, né? E o que acontece? A mãe dos 2 ia fazer aniversário. Agora não me ocorre se era 80 ou se era 90 anos que ela ia fazer aniversário. E aí ia fazer uma festa para reunir todos os filhos, né? Então estava todo mundo já em Miracema. Nem foi em Laje do Muriaé, não. Em Miracema, para a festa da mãe, que ia ser no sábado. Na sexta-feira, o Gerry tem um infarto fulminante e morre. E aí foi aquele baque, né? Em todo mundo, na família toda. Reuniram, porque a mãe já estava muito idosa, né? Isso é quase que uma festa de despedidas, desculpem o jeito de dizer, né? Mas até que o Coutinho, na missa de 7º dia do Gerry, falou comigo: padre, eu estava brigando tanto com o Gerrinho, porque eu falei para ele, já vem visitar a mãe, se a mãe morrer, você não vem visitar a mãe. E aí a mãe falou comigo: não, meu filho, deixa, seu irmão vem pouco aqui por causa da igreja, se ele está cuidando da igreja, eu estou feliz, né? Se ele está na igreja, eu estou feliz, pode ficar tranquilo, não se preocupe, deixa o Gerry. E o Gerry faleceu. E a preocupação do Coutinho era a mãe morrer e o Gerry está indo visitar pouco a mãe, né? Então a festa nem teve direito, né? Por conta do falecimento do Gerry. E aí, 7º dia eu conversei com o Coutinho lá na igreja, que não tinha conseguido estar com ele. Depois, um dia, a esposa do Coutinho me ligando. Logo depois da missa das 7, estava tomando café da manhã. Eu falei: gente, Tina me ligando? Tina nunca me liga. Deve ter acontecido alguma coisa. Aí atendi a Tina: padre, pelo amor de Deus, vem correndo para o hospital, que o Coutinho foi na roça trocar não sei o que, tomou um choque, está na sala vermelha. Vem correndo, por favor. Aí eu larguei o café, saí correndo, fui para o hospital, cheguei, estavam tentando reanimar o Coutinho, dei a unção, voltei para casa, em meia hora, o Coutinho também morreu. Em 15 dias, os 2 irmãos morreram e a mãe está lá. Gente, é isso que a gente não pode deixar para depois. Por isso a nossa vida tem que ter constância. Porque numa dessa que a gente deixa para depois, o depois pode não chegar. O depois pode não chegar para mim, o depois pode não chegar para vocês. E aí eu me lembro, a filha do Coutinho, a Paula, marcou comigo uma conversa. E aí eu cheguei: Paula, meus sentimentos não tive com você nem com a sua irmã. E aí eu falei: como é que vocês estão e tal? Ela: padre, só quero saber uma coisa, deu tempo? E eu olhei para ela e perguntei: deu tempo de quê, minha filha? Ela falou: deu tempo de você ver meu pai vivo, padre, porque as pessoas estão me dizendo que meu pai estava morto. E eu falei para ela: não, minha filha, deu tempo. E eu lembro que eu gravei na hora que eu olhei para o aparelho, tanto a saturação quanto os batimentos cardíacos. E eu falei para ela: o batimento cardíaco do seu pai estava em tanto
e a saturação dele estava em tanto. Eu dei a unção ao seu pai ainda vivo. Deu tempo. E ela disse: Padre, porque eu não quero perder a esperança de encontrar meu pai no céu. E eu vou ser muito sincero para vocês, foi um dos poucos dias na minha vida em que deu um nó na minha garganta, eu não sabia o que dizer. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso: quando nós somos constantes, a hora pode chegar que a gente está preparado para ela. Porque pode ser que não dê tempo para algum de nós. A gente não sabe se vai dar tempo. Por isso, permaneçam firmes. Permaneçam fiéis. Permaneçam firmes mesmo quando tudo estiver difícil. Continue firme. Mesmo quando tudo gritar para você não, continua firme. Quando eu disse a vocês na homilia que a marca da realeza de Jesus Cristo foi uma marca de cruz, gente, em nós também tem que ter essa marca. E aí, a passagem que me inspirou para poder estar aqui hoje foi isso. São Tiago, no capítulo 1, versículos, a partir do 2. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Ora, a constância deve levar a uma boa obra perfeita. É na provação que a gente é constante. Não é na tranquilidade. Na tranquilidade a nossa constância não é provada. A nossa constância é provada na hora da dor, na hora da cruz. E a gente não pode se esquecer disso. Que essas palavras da Paula fiquem no coração de vocês como ficaram no meu. E ela só quis saber disso. Padre, eu só quero saber de uma coisa. Deu tempo. Deu tempo. E eu falei para ela: fique tranquila, minha filha, porque deu tempo. Eu espero que nós ouçamos também essas mesmas palavras no dia em que nós tivermos que encontrar nosso Senhor. Meu filho, deu tempo. Minha filha, deu tempo para você. Se não um homem, um sacerdote, falar para você, mas que o próprio Deus, ao te encontrar, possa dizer para você: deu tempo. Aquele cerco de Jericó que você orou junto comigo era o tempo que estava dando para você. Aquela missa da qual você participou era o tempo da sua alma encontrar. A sua constância produziu em você a fé, produziu em você a salvação. É a constância, gente, que vai nos dar a salvação. A gente não pode se esquecer disso. Acreditar, até o diabo acredita. É verdade ou não é? Ele acredita, mas ele não vive, ele não se curva, ele não se dobra. É a constância no estarmos na presença de Deus, é isso que nos salvará. A misericórdia de Deus junto da nossa constância. E aí, para a gente derrubar a inconstância que tantas vezes ainda nos prende, meus irmãos, é que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida espiritual aquilo que talvez a gente não faça na nossa vida normal, né? Vamos dizer assim. Vou mostrar para vocês o meu despertador aqui de domingo, né? Porque domingo a primeira missa lá na paróquia é às 8 da manhã. Para mim, aleluia. Não é às 7. Ó, vou mostrar para vocês não acharem que é mentira minha, ó. 7h30, 7h35, 7h40, 7h50. Toca 7h30, aperta de 7h35. Toca 7h35, aperta de novo 7h40. Toca 7h50. Ai, Senhor, não posso apertar de novo. Tem que ir. E a gente tem que parar com isso, gente. Estou dizendo para vocês que eu sou perfeito, não. Pelo contrário, eu também preciso crescer na constância. E a nossa vida espiritual tem que ser assim. Você quer ser constante na sua vida de oração?
você não pode deixar a sua oração para depois. A oração tem que fazer parte da sua vida, ela não pode estar no tempo que te sobra. Você quer ter constância na vida de santidade? Você tem que fazer da santidade o seu dia. Não querer fazer obras de santidade apenas quando tiver tudo. Gente, a gente precisa entender isso. Nem todo mundo vai ser como São Padre Pio, que vai receber uma chaga na mão para ser santo. Talvez a sua chaga esteja tomando café da manhã junto com você. Talvez a chaga da sua mão esteja lá no seu trabalho, te dando bom dia todo dia, com o sorriso mais falso que existe. Talvez a chaga da sua mão esteja dando aula para você na escola, na faculdade. Talvez a sua chaga esteja com a aliança que trocou com você há alguns anos diante do altar. Santidade é todo dia. Santidade é na constância. Santidade não é na potência. Gente, esqueçam essa ideia que a gente tem de santidade. Parece que Jesus Cristo vai chegar na Sapucaí, né? Em cima de um carro, abre alas. Quando na verdade a gente parece que vai deixando Deus passar na nossa vida todos os dias, sem olhar para Ele, sem deixar que Ele nos fale, sem deixar que Ele nos encante, sem deixar que Ele nos mostre a beleza de sermos santos em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo Deus nos faz santos. Em tudo a nossa vida tem que ser santa. Sabe por quê? Porque enquanto a gente espera os grandes acontecimentos, a gente vai perdendo a santidade do dia a dia. E aí quando os grandes acontecimentos chegam, me desculpa, mas você não vai nem saber o que você faz com eles, porque quando era pequenininho, você não deu conta de carregar. Aí eu volto para a academia, né? Eu me lembro, nos primeiros dias da academia, naquela época ainda, né? Que eu fui de repente, 5 horas da manhã, e aqui eu já vou terminando, né, essa reflexão. Foi assim, eu estava lá, morrendo de pena de mim mesmo, né? Ai meu Deus do céu, tem que ir, vamos embora. E aí, fui pegar um pezinho de 5 quilos, gente, parecia que eu estava pegando uma tonelada, de tão ruim que eu estava. Para pegar aquele pezinho era uma luta, né? Aí depois, 2 dias morto de dor no corpo inteiro, acabado. Dona Eva, padre, toma remédio. Ah, dona Eva, vou tomar remédio não. Ai, dona Eva. Padre, toma remédio, não vou tomar remédio não, dona Eva. Sabe que esse remédio perto de mim? Não vou tomar. E morrendo de dor. Na outra semana, volto eu lá. 1 mês depois, fui eu, aquele peso de 5 quilos, parecia que tinha 5 gramas, né? Padre, vamos aumentar o peso. Aí já dá para você, né, aumentar o peso. Aquele primeiro, ó, valia nada, era a mesma coisa que nada. Daqui a pouco eu já estava levantando 30 quilos aqui, ó, boa, né? E eu me lembro quando eu estava no seminário. Não sei se vocês conhecem São José Maria Escrivá. Já ouviram falar nele? Então, São José Maria Escrivá era assim um homem muito austero e vivia uma vida de sacrifícios e tal. E eu era doido para fazer um sacrifício. Vocês já ouviram a história de São Francisco que rolou na rosa? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? São Francisco certa vez sentiu uma tentação muito forte da paixão, e aí, para apagar aquele fogo da paixão, ele rolou na neve, arrancou a roupa, rolou na neve. Outra vez, estava mais pesado, ele tirou de novo a roupa e rolou em cima de uma roseira, né? E aí, aquela roseira nunca mais deu espinho, tá? A roseira lá, mas sem espinho nenhum, desde o dia em que São Francisco rolou nela. E eu doido, né? Apaixonado por aquilo tudo. E aí fui falar para o meu diretor espiritual: eu quero um sacrifício. Monsenhor Joaquim era meu diretor espiritual. Monsenhor Joaquim, pelo amor de Deus, eu quero fazer um sacrifício, mas eu quero daquele, eu quero dormir no espinho de rosa. E ele virou para mim: Ramiro, acorda todo dia de manhã e toma banho gelado. Gente, toma banho gelado, mas nem no calor de verão de Itaperuna. Aí eu falei: ah, Monsenhor, me desculpe. Ele: Ramiro, você não está aguentando tomar um banho gelado? Você está achando que você vai conseguir rolar em rosa, meu filho? Acorda para a vida. Começa no pequeno. Vai rezar seu terço, meu filho. Reza o seu terço todo dia. Depois que você começar a ter constância no pequeno, você começa a querer o grande.
Quando você começar a ser fiel ali, no pequenininho do dia a dia, você vai pedindo a Deus mais. Mas por enquanto, meu filho, reza o seu terço, larga o espinho da rosa, que vai chegar a hora em que a vida vai doer em você mais que o espinho dessa rosa. Se prepare para essa hora, porque tem feridas na vida que um espinho de rosa parece que está fazendo cócegas na gente. Tem decepções na vida que um espinho de rosa parece que é um carinho de quem está recebendo. Então se prepare. Prepara na oração, meu filho. Reze seu texto todos os dias. Daqui a pouco reze o seu rosário. E assim foi. No final daquele ano, com a graça de Deus, eu estava rezando meu rosário bem rezado. Porque não adianta também a gente sapecar um rosário para dizer que rezou. Se não é para a gente fazer bem feito, é para a gente fazer. Porque é ali que a constância vem. Faça, mesmo que no primeiro momento não seja fácil. Faça. Mesmo que no primeiro momento pareça que não está surtindo fruto nenhum na sua vida. Faça. Nenhuma árvore dá fruto logo no início. Toda árvore primeiro cresce raiz, depois dá folha e por fim o fruto aparece. Se você não criar raízes, se você não tiver folhas, você nunca vai ter fruto. Não queira dar fruto antes de ter raiz. E não adianta. É a constância que faz nossas raízes crescerem e ficarem firmes em Deus. Que o Senhor nos conduza, meus irmãos, e que a constância da fé nos faça ver frutos na nossa vida. Amém. Agora vamos nos preparando para receber a presença eucarística de Jesus. E aqui eu me despeço de vocês, tá certo? Peço mais uma vez, rezem por mim e hoje de forma especial rezem pela minha boca, né? Volto com ela doendo um pouquinho mais ainda para casa, mas tenho certeza, eu volto muito mais feliz, porque estar com vocês me fez crescer na fé e me fez entender que a constância às vezes faz toda dor valer a pena. Deus abençoe, tenho a certeza, esse cerco de Jericó vai trazer na vida de vocês coisas muito grandes, muito grandes. Sejam fiéis e sejam constantes. Tenham certeza disso, vai valer a pena. Deus abençoe.